cumprindo a pauta aí que estava definida. A gente, na verdade, acabou corroborando alguns anúncios que já tinham sido feitos pelas cidades, né? Em especial com relação à pandemia, 3 assuntos importantes. Primeiro, o envio de um ofício para o governo federal, que já foi feito na semana passada e hoje reforçado pelas cidades. A gente faz um apelo ao governo federal que faça a exigência da vacinação para turistas que venham ao Brasil, né? Isso tem sido uma prática no mundo todo, né? Os países têm se protegido nesse sentido, e para o Brasil faz mais sentido ainda porque nós temos uma taxa de vacinados bastante elevada. A região do ABC, a maioria das cidades estão próximas ou já ultrapassaram, como é o caso de Santo André, os 100%. E aí não faz sentido, né? A gente que fez esse esforço enorme para vacinar, está provado que as vacinas protegem. O último estudo, ontem publicado, mostrou que 80% dos pacientes internados hoje no Brasil, ou de casos graves, não estavam vacinados, ou seja, né? Quando a gente chegar no âmbito nacional a 100% de vacinado, a gente pode ter o número que já é pequeno, a gente pode ter um número 80% menor, um número ainda menor. Então, essa questão da vacinação para nós, ela é muito clara, que é a maior proteção que nós podemos ter para vencer a pandemia de vez. Então, reforçamos esse apelo ao governo federal e também corroboramos a questão da continuidade do uso da máscara e da proibição de eventos como Carnaval, Réveillon com aglomeração, né? Então, essas foram as definições de maneira uniforme. A gente sempre tenta criar que as decisões sejam unânimes, porque isso dá mais efetividade para as ações e também fica mais fácil até para a própria população entender o que está sendo feito, até porque as cidades, todos aqui conhecem bem a região, cidades têm uma relação, né, e uma volatilidade de uma cidade para outra, ou um efeito pendular, como gostam os urbanistas, que é bastante intenso. E aí, hoje conseguimos construir esse consenso e as cidades deliberaram então que Carnaval e festas de Réveillon, com exceção dos restaurantes, que esses já estão permitidos a funcionar, mas festas, eventos, esses ficam proibidos até a nossa próxima reunião, que vai ser no final de janeiro. Então, claro, pode mudar, né? A própria avaliação da nova variante, a questão do uso da máscara, isso é acompanhado semana a semana, mas no momento, como a gente está no final dessa guerra, dessa batalha, a gente preferiu, como o ABC sempre tem feito tradicionalmente, por medidas até mais austeras, né, no sentido de mais restritivas, para que a gente não perca e não corra o risco de retroagir, de retroceder, como a gente viu em alguns países da Europa, o Reino Unido, a própria Rússia, que é óbvio, tem taxas de vacinação menores que as nossas, mas a gente tem visto que os países têm retrocedido na questão das restrições, e é o que a gente não deseja aqui para a região. Então, um pouco mais de sacrifício, um pouquinho mais de esforço, mas para a gente continuar evoluindo e quem sabe já no início do ano que vem, aí em definitivo, teremos as notícias que vencemos a pandemia. Uma outra pauta foi a recondução do nosso mandato com o prefeito Clóvis Volpi de vice, né, para a gestão do consórcio no ano de 2022. Né? Então isso também foi deliberado pelos prefeitos e a gente vai continuar com esse trabalho de sempre tentar construir a unidade, construir as decisões de forma coletiva, valorizando o órgão de governança regional. A gente teve grandes conquistas esse ano, não só com relação à própria pandemia, né? Acho que o consórcio ocupou, né, Cássio, o nosso CEO aqui, ocupou esse espaço de maneira brilhante, mas acredito que a gente tenha ido além disso, né? As cidades em si também receberam do governo federal, do governo do estado, apoio, recurso, programas, né? A gente teve lá no Bom Prato de Mauá, o Hospital de Ribeirão, a liberação dos recursos para São Bernardo, aqui para Santo André, Avenida dos Estados e o Bom Prato Vila Luzita, Rede Luci Monteiro em Diadema, demandas históricas também do Nardini, do próprio Hospital de Ribeirão Pires. Então,
acredito que houve uma valorização do consórcio e a gente vai continuar justamente nessa linha, né? Combatendo a pandemia, tentando uniformizar decisões para que elas tenham maior efetividade e para que a gente no início do ano que vem vença essa pandemia de vez, e também lutando por recursos, pela valorização da região, por mais programas, mais investimentos, fazer essa interlocução com o governo do Estado, com o governo federal, independente de questões político-ideológicas partidárias. Então essa foi a nossa missão esse ano e quero agradecer muito aí aos prefeitos, a todas as cidades, por essa confiança da gente poder continuar com esse trabalho. Prefeito. É isso. Bom dia. Bom dia. Então não pode bloquinho de carnaval na rua, não pode balada, por exemplo, vai no caso do Estância. Não pode fazer festa, não vai poder até o carnaval, é isso? Não. Uma coisa são os bloquinhos e as festas de carnaval. Os eventos que estão sendo feitos dentro das regras, né? Mesa. Isso. Público Balada, sentado. Com DJ, zero. Aí assim, nós temos que separar a questão do carnaval, Gabi, que essa foi uma deliberação consensual das 7 cidades, com as regras do dia a dia. Aí cada município tem um critério. A gente não conseguiu, neste caso específico, a gente não conseguiu uniformizar. Você citou aí um local cuja cidade o prefeito já anunciou que está proibido. Então, neste caso, seria proibido. Especificamente no caso de Réveillon e Carnaval, as aglomerações e as festas com o público em pé estão proibidas. Tá? É isso. Uma pergunta mais? Prefeito, nós demos papo. Fala dessa eleição aí, nós ficou esperando sair a fumacinha, não saiu? Saiu, claro que saiu. Fala dessa votação, como é que foi aí? Não, foi consensual, né? Aqui o consórcio não pode ser, e nunca foi historicamente, objeto de disputa, né? Aqui houve um consenso pela continuidade do trabalho, né? E eu fui mantido na presidência e o prefeito Clóvis Volpe de Ribeirão mantido na vice-presidência. Prefeito, o consórcio pretende também caminhar o risco de carnaval, de eventos? Nós vamos sim dar publicidade à nossa decisão. Né? Isso é feito, a capital faz parte do Conselho Consultivo. Né? É claro, e aí a gente tem que ter. Então é nesse sentido, e vamos dar publicidade inclusive para a capital. Vai ser intensificado as fiscalizações dos períodos? Sim, como já tem sido feito. Agora, há uma consciência grande das pessoas, viu? A gente tem visto, e aí, principalmente, talvez isso ainda não tenha chegado com tanta força no Brasil, mas vai chegar, até porque essa é uma vantagem do nosso país. A gente vê as notícias primeiro na Europa, parece que chega lá primeiro e aqui depois, né? Isso tem sido o fluxo desde o início, né? Quando surgiu na China, foi para a Itália, e aí da Itália se espalhou para o mundo, lá no início da pandemia. E nós já tínhamos, quando a gente montou os hospitais aqui no início, porque a gente tinha notícias da Espanha e da Itália, do caos que tinha sido lá. Então nós podemos nos antecipar. É da mesma forma agora, né? O que tem acontecido pelo mundo é que as pessoas estão se conscientizando e aprendendo a conviver com esse final da pandemia. As pessoas não estão mais dispostas a não viver. Né? Até porque aqui na nossa região o número de vacinados ele é muito significativo. Né? A gente está muito perto, todas as cidades, de 100%. Então, a gente tem que continuar tomando cuidado. Estamos aqui num ambiente fechado, tem que usar máscara. Daqui a pouco, se tudo correr bem, quem sabe início do ano que vem, podemos discutir a flexibilização. Mas há uma consciência hoje mundial, isso está chegando aqui na nossa região e no nosso país, que a gente tem que aprender a conviver com a massa. A gente não precisa deixar de viver por conta da pandemia. Isso não significa que liberou tudo e que a vida voltou ao normal. Mas a gente vai construir. Então, acho que essa conscientização ela é mais forte até do que a própria fiscalização. Claro que vai haver, o poder público tem que atuar. Né? Mas acho que há uma consciência das pessoas, pelo menos da grande maioria, e que a gente precisa de um esforço final para a gente vencer essa guerra de vez. Obrigado. É isso? Obrigado a todos. Parabéns, André, pelo microfone, viu? Muito bonito.